Olá, turma do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Estamos iniciando nossa semana. Eu espero que seja uma semana bastante produtiva, de novos conhecimentos, de retomada de tópicos que vocês já trabalharam, mas que a gente venha para fixar esses conteúdos. E para dar início à nossa semana, nós iremos fazer a correção de atividades que foi proposta na aula anterior, referente a grandezas inversamente proporcionais. Então foi uma sequência de 4 aulas, 2 aulas para exploração e realização de atividades e 2 aulas para correção das mesmas. Então eu espero que vocês tenham compreendido. Caso vocês tenham dúvidas, vocês vão agora tirá-las, porque eu vou estar apontando, fazendo a resolução das 8 questões que foram propostas. Então façam a correção, vão fazendo anotações pertinentes e ao concluir, vocês sabem que já devem me enviar via WhatsApp. Então, valendo como frequência da nossa aula de hoje. Então, vamos à correção. Questão 1. Um trem com velocidade média de 40 km por hora vai de uma cidade a outra em 2 horas. Se a velocidade fosse de 80 km por hora, o tempo gasto para fazer o mesmo trajeto é de... Então, a primeira situação que nós devemos fazer é organizar estas informações. Então, temos aqui 2 grandezas, velocidade média e tempo. Então, esse trem com velocidade de 40 km por hora, ele faz esse percurso em 2 horas. E aí se questiona se a velocidade fosse 80 km por hora. Qual seria o tempo gasto? X horas. Então vamos analisar a seguinte situação. Bom, o que foi que aconteceu? Nós aumentamos a velocidade média. Como essa velocidade aumentou, a tendência é que aqui aconteça o inverso, seja um valor menor. Ou seja, nós percebemos aqui sentidos diferentes. Se eu aumentar a velocidade, o tempo vai diminuir. No caso, a velocidade média dobrou. Consequentemente, aqui também vai cair pela metade. Mas vamos confirmar através do cálculo. Então, para resolver situações que envolvem grandezas inversamente proporcional, vocês, conforme a nossa videoaula, vocês podem fazer da seguinte maneira. Vocês podem responder direto, ok? Sem fazer a regra de x, ou estar alternando, trocando aqui esses valores para lá e para cá e fazendo a regra de x. Então, eu vou ficar alternando aqui porque eu percebi que cada aluno fez do seu jeito. Então, para atender a todos, eu vou estar fazendo essas demonstrações ao longo da nossa correção. Então, vamos lá. Considerando, trabalhando aqui, mantendo-se do mesmo jeito, a gente vai multiplicar 80 vezes x, 80x, 40 vezes 2, 80. X é igual a 80, está multiplicando, vem dividindo. 80 para 80, 1 hora. O que nós já imaginávamos. Se eu dobrar minha velocidade média, o tempo vai cair pela metade. Ou seja, 80 km por hora vai fazer esse mesmo percurso em 1 hora. Então, percebam, aumentou a velocidade média e diminuiu o tempo. Portanto, grandezas inversamente proporcionais. Então, analisando a nossa atividade, nós temos aqui como resposta correta a alternativa A, 1 hora. Questão 2. Uma torneira despeja 16 litros por minuto e enche uma caixa em 5 horas. Quanto tempo levará para encher a mesma caixa uma torneira que despeja 20 litros por minuto? Então, já conhecemos as nossas grandezas, litros e tempo, capacidade e tempo. E aí vamos organizar as informações. A torneira despeja 16 litros
em 5 horas. 16 litros por minuto em uma caixa em 5 horas. As grandezas, litros e horas. Quanto tempo levará para encher a mesma caixa uma torneira que despeja 20 litros por minuto? Então, nós vamos identificar o tempo, as horas, x horas. Então, nessa situação, eu vou fazer a inversão. Vai ficar 16 por 20 e aqui vai ficar x sobre 5. E aí a gente aplica a regra de x como muitos de vocês fizeram. Então, 20 vezes x, 20x, 16 vezes 5, 80. X é igual a 80 dividido para 20. Multiplicando, vem dividindo. 0 por 0, 8 dividido por 2, 4 horas. Ou seja, aumentamos a capacidade e o tempo diminuiu. Eram 5 horas, agora ficou 4 horas. Consequentemente, nós assinalamos como resposta correta a letra A, 4 horas. Questão 3. Um grupo com 10 pessoas está fazendo uma obra. Se mais 4 pessoas se integrarem ao grupo, todos com a mesma capacidade de trabalho, podemos afirmar que a tendência é. Então, aqui a gente só precisa analisar a situação e chegarmos à alternativa correta. Então, o que é que vai acontecer? 10 pessoas vão fazer essa obra em uma determinada quantidade de tempo. Se trazermos isso para uma situação real, nós sabemos que, mantendo a mesma capacidade de trabalho, se eu aumentar a quantidade de pessoas para fazer essa obra, consequentemente, o tempo vai diminuir. Quanto mais pessoas trabalhando, menos tempo de trabalho, menos tempo para concluir essa obra. Ou seja, podemos afirmar que a tendência é o tempo de duração da obra aumentar? Não, não vai aumentar porque eu aumentei a quantidade de pessoas. E aqui é uma situação que envolve grandezas inversamente proporcional. Então, se eu aumento a quantidade de pessoas, o tempo de duração da obra vai diminuir. Então, a alternativa correta é a letra B. A letra C informa que não vai se alterar, e nós sabemos que sim, na prática se altera. E o tempo de duração da obra é irrelevante, sabemos que não, Tem total relevância, de tal forma que se eu aumentar a quantidade de pessoas, o tempo diminui. Quarta questão. Em uma agência bancária, havia 6 máquinas iguais destinadas à contagem de cédulas, que juntas contavam determinada quantidade de cédulas em 30 minutos. Então, já vamos organizar aqui. Eram 6 máquinas que contabilizavam determinada quantidade de cédulas em 300 minutos. Com isso, todas as máquinas de contagem dessa agência juntas passaram a contar em 120 minutos essa mesma quantidade de cédula, considerando que foram instaladas nessa agência novas máquinas de contagem iguais às antigas. Quantas novas máquinas foram instaladas nessa agência bancária? Considerando que agora elas passam a contar essa mesma quantidade de cédulas em 120 minutos. Ou seja, aqui o tempo diminuiu, vocês podem observar. E o que é que vai acontecer? Aqui, se foram compradas novas máquinas, significa que vai aumentar. Então, eu vou aumentar aqui a quantidade de máquinas para que esse serviço demore menos tempo, ou seja, diminuir o tempo. Então, vamos multiplicar, fazendo diretamente aqui. 120 vezes x, 120x, 6 vezes 300, 1.800. X é igual a 1.800, está multiplicando, vem dividindo, 0 por 0, x é igual a 15. Ou seja, quantas novas máquinas foram instaladas nessa agência bancária? Vejam só, 15 representa a quantidade de máquinas que realizaram esse serviço.
em 120 minutos. Se antes já tinham 6 máquinas e agora precisam de 15 para isso, quantas novas máquinas? Então, nós precisamos diminuir. 15 menos 6 igual a 9. Então, a alternativa correta é a letra B. Foram 9 novas máquinas. Questão 5. 2 pedreiros constroem um muro em 15 dias. Vamos organizando. 2 pedreiros constroem um muro em 15 dias. 3 pedreiros constroem o mesmo muro em quantos dias? Então, nós vamos aumentar a quantidade de pedreiros e, consequentemente, vamos diminuir o número de dias de serviço, porque aumentou o número de trabalhadores e vamos diminuir o número de serviço. Então, como é que vai ficar esse cálculo? Vejam só. Indo diretamente, 3 vezes x, 3x, 2 vezes 15, 30. X é igual a 30 dividido para 3. Estava multiplicando, vem dividindo. 30 dividido para 3, 10. Nossa grandeza era dias, então 10 dias. Que corresponde à alternativa B. Quinta questão, alternativa B, a opção correta, 10 dias. Questão 6. Trabalhando 10 horas por dia, um pedreiro constrói uma casa em 120 dias. Então, grandezas 10 horas por dia, esse pedreiro constrói uma casa em 120 dias. Em quantos dias ele construirá a mesma casa se trabalhar 8 horas por dia? Então, se ele diminuir o tempo de trabalho, ele consequentemente vai aumentar a quantidade de dias. E é isso que a gente vai descobrir. 8 vezes x, 8x, 10 vezes 12, 1.200. X é igual a 1.200 dividido por 8. 1.200 dividido por 8 equivale a 150 dias. Diminuiu o tempo de trabalho, consequentemente, aumentou o número de dias. Então, em 8 horas, trabalhando 8 horas por dia, ele consegue concluir essa obra em 150 dias, que corresponde à alternativa C. Questão 7. Se 4 máquinas fazem um serviço em 6 dias, então 3 dessas máquinas farão o mesmo serviço em quantos dias? Vamos organizar as informações. Então, tenho como grandeza aqui máquinas e dias. 4 máquinas fazem esse serviço em 6 dias. Então, 3 dessas máquinas vão fazer esse serviço em quantos dias? Esses dias vão aumentar ou vão diminuir? Vejam só. Se eu diminuir o número de máquinas para fazer o mesmo serviço, eu vou demorar mais dias. Vamos descobrir então quantos dias? Então, vejam só, estou usando o método direto, né? Por não necessitar inverter, se eu inverter, eu aplico a regra de 3. Não esqueçam disso. Então, 3 vezes x, 3x, 4 vezes 6, 24. Então, x é igual a 24, está multiplicando, vem dividindo. 24 dividido para 3 é igual a 8. Ou seja, se eu diminuir o número de máquinas para 3, eu vou precisar de 8 dias de serviço para concluir o mesmo. Então, a alternativa correta, letra B. Questão 8. Com velocidade média de 600 km por hora, um avião faz um percurso em 1 hora e 30 minutos. Se esse mesmo percurso foi feito em 2 horas, qual foi a velocidade média desse avião?
Vamos organizar estas informações. Vejam só. 600 km por hora. Com essa velocidade, esse avião faz o percurso em 1 hora e 30 minutos. E aqui surgiram muitas dúvidas, algumas dificuldades apontadas por vocês lá no meu PV. O que é que acontece? 1 hora e 30 minutos é 1 hora e meia. Ou seja, como é que eu represento esse valor? Eu vou representar por 1,5 horas. Porque é 1 hora e meia. Metade. Então, qual será a velocidade média dele para que ele faça esse mesmo percurso em 2 horas? Ou seja, ele vai aumentar o tempo, consequentemente, o que é que vai acontecer com a velocidade média? Vai diminuir. Se ele aumenta o tempo, a velocidade vai ser menor. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Então, eu posso, vou fazer aqui com regra de 3, eu vou repetir aqui, 600x, e inverto aqui. Vai ficar 2 e 1,5. Porque para aplicar a regra de 3 eu tenho que fazer essa inversão. Estava 1,5 por 2, agora está 2 por 1,5. Então, 2 vezes x, 2x, 600 vezes 1,5 dá 900. X é igual a 900 dividido por 2. Que equivale a 450 km por hora. Essa seria a velocidade do avião para que ele faça esse percurso em 2 horas. Diminui a velocidade e aumenta o tempo. Então, resposta correta, letra D. Finalizamos nossa atividade, nossa correção. Espero que vocês tenham compreendido. Aquelas dúvidas que ficaram lá na atividade possam ter sido sanadas. E aí, para fechar esse momento, eu retorno àquela frase que foi colocada lá na nossa atividade. A autoconfiança é o primeiro passo para atingir o sucesso. Então, acreditem em vocês. Vocês são capazes. Vocês já mostraram para todos nós que vocês têm uma boa base de conteúdos, que vocês conseguem, de fato, estar acompanhando tudo isso que está sendo apresentado através das nossas aulas remotas. Que vocês compreendam o momento, porque é uma realidade do mundo inteiro, então nós precisamos nos adaptarmos a isso. Então, só cabe a nós mesmos acreditarmos em si e contar com a ajuda dos professores, me coloco sempre à disposição para vocês, da nossa gestão que está nos apoiando. Então, corram atrás, pesquisem, inovem e vamos buscar essa aprendizagem, tá? Então, deixo aqui um grande abraço a todos vocês e até a nossa próxima aula.